Olá, sejam bem-vindos a este importante estudo que estaremos fazendo. Eu acredito que o estudo que nós estaremos fazendo poderá mudar suas convicções. Vivemos numa época em que hoje, para algumas pessoas, a salvação se encontra nos templos, que é chamado de igreja. O que realmente é igreja? Nós vamos, neste momento, fazer um estudo das Sagradas Escrituras e podermos, então, fazer uma análise clara sobre este importante assunto. Normalmente é usado o texto de Mateus, capítulo 16, verso 15 e 16, onde Jesus, conversando com Pedro, afirma o seguinte: disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ele. Vemos aqui que nesse texto Jesus estava não só conversando com Pedro, mas com os outros discípulos, questionando a eles sobre o que eles realmente pensam ou pensavam sobre ele mesmo, sobre Jesus. Aí ele então diz: olha, algumas pessoas dizem que eu sou um profeta, uns dizem que era o profeta Elias ressuscitado, outros até diziam que era João Batista. Então Jesus queria saber dos próprios discípulos o que eles pensavam, quem ele realmente era. E Pedro, então, decide responder a Jesus que ele era o Filho de Deus. E Jesus, como sinal de aceitação de que sua resposta era verdadeira, ele diz a Pedro que não era ele quem revelou, mas o Pai, através do seu Espírito, falou por intermédio da boca de Pedro, a fim de que os demais discípulos compreendessem quem realmente era Jesus. A partir deste ponto, muitos têm feito entender de que Jesus está dizendo para Pedro que Pedro era o fundador da igreja. Mas vamos de novo analisar cuidadosamente este verso. Jesus diz: pois eu também te digo que tu és Pedro, que no hebraico Pedro quer dizer uma pedra móvel, movediça, que se move. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Percebam que Jesus aqui afirma claramente que ele, Jesus, edificaria a sua igreja em Pedro. Ou seja, que Pedro seria parte do seu corpo. Na verdade, era isto que Jesus estava querendo dizer. Não que Pedro fosse o fundador da igreja de Cristo. Vamos continuar analisando sobre este importante assunto. Quem é a pedra em que a igreja se edificaria? 1 de Pedro, capítulo 2, nos diz o seguinte: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Quem é esta pedra, então? Pedro, no seu capítulo 2 da primeira carta, nos diz aqui claramente que nós somos as pedras vivas. Para que propósito? Pedras vivas para ser edificados casa espiritual. Então nós somos a casa espiritual aonde se realizam sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo, através de Jesus Cristo. Então logo nós percebemos que Pedro é a pedra do qual então o Senhor iria usar para a edificação do seu corpo, que é a sua igreja, no qual ele é o cabeça. Quem é então a pedra principal nesta construção desta igreja, que é espiritual? Ainda não lestes? Está escrito: a pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça de esquina. Jesus está fazendo menção do livro de Salmos 118, versículo 22. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Paulo aqui, vemos então aqui também no livro de Atos,
Pedro em seu discurso, mostrando claramente que Jesus é a pedra principal na edificação deste templo, que é a casa espiritual, que Pedro afirma claramente que somos nós, na primeira carta, no capítulo 2, no verso 5. Paulo também afirma em Atos 10, verso 4, que os israelitas beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os guia, e a pedra era Cristo. Então, vemos claramente aqui que a pedra pela qual se edifica a igreja somos nós, de acordo com 1 de Pedro 1, 2, verso 5, e Paulo diz que a pedra principal, não é, de esquina é Cristo, a pedra espiritual, do qual alimentava o povo de Israel ao longo da caminhada para a terra da promessa. Então, o que é fazer parte da igreja? Já vimos que a pedra somos nós, para sermos edificados casa espiritual, para sacrifícios espiritual, no qual a principal pedra de esquina é Cristo Jesus. Vamos então analisar os textos. Ora, vós sois corpo de Cristo individualmente e seus membros. Ele é a cabeça do corpo e é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, a fim de que absolutamente tudo tenha supremacia. Então, o que nós vemos aqui nos versos que nós acabamos de ler? Primeiro, Paulo nos afirma claramente que nós somos o corpo de Cristo no coletivo e individualmente membros deste corpo. E no capítulo a seguir, Paulo diz que Cristo é o cabeça do corpo da igreja, do corpo que é a igreja, ou seja, o corpo é a igreja no qual Cristo é o cabeça. E vimos claramente que Pedro diz que esta igreja é a casa espiritual. Que casa espiritual é esta? São as pedras vivas, que somos nós, que fomos comprados com um bom preço, de acordo com aquilo que Paulo nos fala em 1 Coríntios, capítulo 6. Ele diz que fomos comprados por bom preço. Então, logo, nós começamos a perceber, a partir destes versos, que o contexto de igreja não é aquilo que tem sido mostrado pela cristandade hoje, pelos líderes religiosos. Ao olharmos então para o significado desta palavra, igreja, que é muitas vezes traduzida como templo, nós lemos o seguinte: templo quer dizer santuário, tabernáculo ou altar, que isto encontramos no dicionário, que quer dizer também edifício destinado ao culto religioso. Mas que edifício é este? Será que está se referindo ao edifício construído de betão, ou de pedra, ou talvez feito de madeira? Lembram-se do capítulo que nós lemos de 1 de Pedro 2, verso 5? Pedro diz que nós somos as pedras vivas para a edificação da casa espiritual, a casa de culto. Nós somos as pedras vivas, nós somos a casa espiritual para sacrifícios espiritual através de Cristo Jesus. Jesus respondeu-lhes e lhes disse: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado esse templo, e tu levantarás em 3 dias. Mas ele falava do templo do seu corpo. Jesus, enquanto conversava com os fariseus, ele estava procurando mostrar que o real propósito dele, ele vinha para que o povo vivesse uma nova realidade da compreensão do plano da salvação para o ser humano. Aquele era o último templo visível, físico, feito de betão, do qual os homens deviam prestar atenção, que foi edificado durante os 46 anos. Por isso Jesus, em um dos seus sermões, no Sermão da Montanha, ele dizia que este templo não ficaria pedra sobre pedra do qual não seria derribado. E que este templo, chamado como Templo de Herodes, que levou os 46 anos, havia sido já profetizado que um dia o templo seria reconstruído. Mas desde ali em diante, após o ministério do nosso Salvador, não encontramos nenhuma profecia nas Sagradas Escrituras que indicasse que o templo seriam reedificados ou reerguidos outra vez como um local de adoração para o povo santo. Na verdade, o propósito de Deus mandar construir um templo visível era para mostrar o amor e o carinho de Deus. Por isso ele disse a Moisés: e me farão um santuário
e habitarei no meio de vós. Deus desejava estar no meio do seu povo, bem próximo do seu povo. E como representação de sua presença, Deus então mandou Moisés erguer um templo no deserto, um tabernáculo. E que depois foi construído, arquitetado por Davi e construído por seu filho Salomão. Mas, na verdade, tudo era figura daquele que é o cabeça da igreja, que é Cristo. Tudo era figura de Cristo Jesus, o nosso Messias. Então, Jesus, ao usar essas palavras, estava procurando dizer para eles que ele veio para mudar a forma de adoração. Lembram-se da conversa de Jesus com a mulher samaritana, que está descrita no livro de Lucas, capítulo 4, que Jesus diz o seguinte: disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que tu és profeta. Pois nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que é a hora, e vem, em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adoram. Percebam que Jesus está procurando dizer para esta mulher samaritana, que na verdade eram parentes com os judeus, de que a essência da adoração estava sendo transformada de uma forma diferente. Eles estavam preocupados com o lugar. Eles pensavam que no tabernáculo, lá no templo, aonde Deus estava habitando. Na verdade, o povo judeu tinha se separado de Deus. O Senhor não estava mais no meio do seu povo. Mas eles confiavam que Deus estava no meio deles, através do templo. E lembram-se que a história nos mostra claramente que foi ali no templo, quando no ano 70, milhares morreram. A história conta que, na sua maioria, eles correram para o templo porque eles pensaram que lá, ao entrar no santuário, no templo, eles não seriam tocados pelos romanos, porque ali é o lugar onde Deus estava presente. Mas a história nos conta que milhares e milhares de pessoas foram mortas ali, naquele lugar concentrado. E o sangue jorrava como água entre os degraus da entrada do tabernáculo. Então nós percebemos claramente que Jesus estava mostrando que o princípio da adoração estava sendo passado por uma nova experiência, não de um lugar físico, mas de um contexto espiritual, uma adoração espiritual. E são estes que ele veio à busca, dizia Jesus à mulher samaritana. São estes que meu Pai está procurando, aqueles que lhe adorariam em espírito e em verdade. Vamos prosseguir analisando ainda outros textos das Sagradas Escrituras. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus que sois vós é santo. Percebam aqui o que a palavra de Deus está querendo nos mostrar. Paulo fazendo uma ligação com o livro de 1 de Pedro 2, verso 5. Por quê? Porque havia unanimidade entre os apóstolos, não havia desacordo. Tudo convergia porque eles criam da mesma forma. Tinham uma única fonte do conhecimento, que eram as Escrituras Sagradas. E Paulo diz claramente que nós somos o templo de Deus. E quem destruir este templo com a prostituição, com o adultério, com a fornicação, com a bebedeira, com as drogas, o Senhor diz aqui claramente, através do seu servo apóstolo Paulo, que Deus o destruirá, porque o templo que somos nós é santo para a habitação do Espírito Santo de Deus. Vamos prosseguir. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. O que Paulo diz aqui no livro de Efésios? Que nós somos edificados como edifícios, como pedras, crescendo como templo santo para o Senhor. Paulo diz que todo o edifício bem ajustado, no qual Cristo é a principal pedra de esquina, do qual nós já lemos e procuramos explicar há pouco. Então, meus amados, vemos aqui claramente que a igreja não é um lugar fisicamente construído. Para o Senhor Jesus, a igreja é o seu povo. E é engraçado que, recentemente,
pegando um jornal da Folha Universal, da Igreja Universal do Reino de Deus, do mês, se a minha não é sua, do mês de abril, neste mesmo jornal, há um artigo lá embaixo, Curiosidades Bíblicas, aonde colocaram um assunto sobre o que é igreja, usando o mesmo texto que estamos analisando de Mateus 16. E colocaram o que é igreja. E na explicação, por mais incrível que pareça, lá a explicação está assim. Igreja, eclesia ou eclésia, eu não sei expressar bem o grego, eclésia, que quer dizer chamados para fora. E ele continua dizendo que igreja não é uma instituição, não é uma denominação, não é um templo construído, mas igreja são pessoas resgatadas pelo sangue de Jesus. E igreja é o povo de Deus resgatado pelo sangue de Cristo. Então, nota como os homens realmente eles conhecem a verdade, mas continuam enganando pessoas. Eu estava lá, presente lá em São Paulo, e visitei, poderá ver aqui nas fotografias, eu visitei lá o templo, o famoso Templo de Salomão. Mas a igreja, em seu jornal, apresenta um artigo mostrando o significado da igreja. E claramente está que a igreja não significa templo ou edifício, mas são aqueles que foram resgatados pelo sangue de Jesus. Então nós vemos aqui uma falta de coerência. Os homens não estão comprometidos com a verdade. É aquilo que está descrito no livro de 1 de Timóteo 4, que Paulo diz que nos últimos dias muitos darão ouvido a espíritos enganadores, a doutrina de demônio, homens ensinando mentira com a mente cauterizada. Então, meu amado, nós não precisamos ser enganados porque nós temos a palavra de Deus em nossa posse para que possamos, então, conhecer a verdade. Como era a igreja nos dias dos apóstolos? Vamos agora fazer essa análise muito importante. Será que a igreja nos dias dos apóstolos eram templos construídos? Hoje em dia é-nos apresentado muitas vezes pelos teólogos, quando é apresentado algumas descobertas arqueológicas, dizendo, olha, esta é a imagem da igreja de Éfeso, esta é a imagem da igreja de Esmirna, esta é a igreja de Pérgamo, esta é a igreja de Tiatira. Será que estes templos que são apresentados pelos teólogos, que dizem ser as igrejas do tempo dos apóstolos, eram mesmo igrejas dos apóstolos? Será que os apóstolos construíam um templo e que deixaram para que hoje sejam feitas descobertas arqueológicas? Vamos analisar junto pela palavra de Deus, pois ela é a única fonte de libertação. Jesus diz em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade te libertará também. Romanos 16,5, saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epeneto, meu amado, que é as primícias da Acaia em Cristo. O que é que nos diz o primeiro texto? Saudai a igreja que se reúne aonde? Na casa de Epineto. O que é que nós vemos aqui? Que era a igreja que se reunia nas casas. E não as pessoas que saíam das casas para a igreja. Ou seja, um lugar chamado igreja ou templo. Isto porque os apóstolos compreendiam na essência o conceito de igreja e templo. Hoje, as pessoas são acusadas. Hoje, muitos até são perseguidos. Meus amados, na verdade o que nós vemos é uma falta de informação. Tudo isto porque os homens estão completamente alienados, dependendo dos teólogos, que na verdade não estão comprometidos com a verdade. Paulo diz que Satanás vem como anjo de luz, e não é de admirar que os seus ministros se apresentem também como ministros de luz e da verdade. E são homens de confiança, do qual eles creem, de que eles estão ensinando a verdade. Mas nós vemos claramente que é bíblico. A igreja no Novo Testamento, nos dias dos apóstolos, não eram templos construídos, mas a igreja eram as pessoas que se reuniam nas casas e não em lugares pomposos, com grandes investimentos. Pois o propósito desses homens da atualidade é tirarem apenas dividendos. O que é que vemos hoje? Pastores milionários comprando aviões caros. Edir Macedo deitado sobre um banheiro de ouro. Os homens, na verdade, querem o dinheiro das pessoas e não levar as pessoas para a salvação. Hoje a salvação é comprada por dinheiro. Quer um milagre, dê uma oferta, faça um sacrifício. Quer uma libertação, faça um sacrifício. E a palavra do Senhor nos diz que é de graça que recebemos e de graça que devemos dar. Vamos para mais um texto.
A igreja da Ásia vos saúda. Saudai-vos no Senhor, Aquila e Príscila, com a igreja que está em sua casa. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia, e a Ninfa e a igreja que está em sua casa. A igreja de Laodiceia, meus amados, se reunia na casa de Ninfa, e não a igreja de Laodiceia que é apresentado hoje pelos teólogos segundo as descobertas arqueológicas. Esta não é a igreja de Laodiceia, conforme é apresentado hoje pelos teólogos, pelos arqueólogos. Mas a igreja de Laodiceia reunia-se na casa da irmã Ninfa, de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos mostra claramente aqui no livro de Colossenses 4, versículo 15. Está lá na tua Bíblia também. E esse tempo todo você nunca se importou em investigar a tua Bíblia para saber se realmente estas coisas são assim ou não. Vamos prosseguir. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, o irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso cooperador, e a nossa amada Áfia e Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. A igreja que estava na casa de Arquipo, o camarada. Os apóstolos e a igreja primitiva, meu amado, reunia-se nas casas. Hoje somos intimados muitas vezes. Está sendo hoje criada uma nova lei da liberdade religiosa em nosso país. Tudo desde que se levantou esse alvoroço da seita denominada Luz do Mundo. Hoje as pessoas estão sendo esforçadas a perderem a liberdade de consciência, tal como aconteceu no tempo passado. E hoje essas mesmas igrejas pregam os seus sermões, os pastores pregam os seus sermões, dizendo que a igreja será perseguida, que a igreja passará por um tempo de tribulação. Mas como a igreja passará por um tempo de tribulação se ela está se unindo com o Estado? E Jesus afirma claramente na palavra de Deus que aquilo que é de César pertence aos que são de César, e o que é de Deus pertence ao que é de Deus. E esse texto também é usado de forma tão pervertida para procurar mostrar que há uma necessidade de se submeter ao Estado. Mas Pedro, em Atos 5,39, ele disse: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Por quê? Porque Pedro estava comprometido com a verdade do Evangelho eterno. Pedro não estava vendendo o Evangelho para o mundo, mas Pedro estava exaltando Cristo e defendendo o Evangelho da verdade, o puro Evangelho da verdade. E hoje, na verdade, o Evangelho está sendo comercializado pelos homens, ganancioso, presunçoso, amante dos prazeres, amantes de si mesmo, mas amigo dos prazeres do que amigos de Deus. Eles são pastores que o livro diz eles que são cães mundos que não ladram, são cães gulosos que só querem se engordecer com as gorduras das ovelhas coitadas que são levadas para o aprisco. Mas Jesus nos conta na parábola do bom pastor, em João capítulo 10, que chegaria o tempo em que ele viria e chamaria as suas ovelhas, e aqueles que o conhecem, ele chamaria pelo seu nome, e aquelas que a conhecem sairiam porque conhecem a voz do pastor e sairiam do aprisco. Houve um tempo que as pessoas eram chamadas para o aprisco, mas o Senhor nesse último dia está chamando as ovelhas para fora do aprisco, para fora do sistema religioso, porque ele está falido e corrompido. Como era então chamada a igreja apostólica? Será que a igreja apostólica era uma denominação? Alguém poderá dizer assim, era a igreja apostólica? Essa não era o nome. Era apostólica porque era a linhagem vinda dos apóstolos, a continuação da obra do nosso Salvador. Por isso eram chamados de igreja apostólica. E eles foram chamados de cristão pela primeira vez na Antioquia, porque eles mostravam o caráter de Cristo em suas vidas. Vamos analisar então qual era o nome que era rotulado à Igreja de Deus. Não estou falando de igrejas que estão surgindo por ali com propósitos egoísticos. Hoje os chamados legalizados estão ali sorrindo dos chamados ilegais e seitas como sendo falsos porque não estão legalizados. Mas também são homens que praticam obras macabras do qual o mundo, o governo nem sequer sabe. Lavagem de dinheiro, tráfico de pessoas, roubo. É feito nessas igrejas, mas pelo fato de estarem reconhecidas, elas têm uma cobertura de personalidade jurídica que lhes permite continuar roubando as pessoas e o povo. Como era chamada a igreja
no tempo passado? Será que ela era uma denominação religiosa? Acompanhe comigo. Temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus, por todo o mundo, e chefe da seita dos Nazareno. Como era chamada a igreja de Cristo, a igreja apostólica? Seita. Sim, era chamada de seita, meu amigo. A seita dos Nazareno. Porque Jesus, por crescer em Nazaré, era chamado como Jesus de Nazaré. Não porque ele era da linhagem de Nazaré. De acordo com as Sagradas Escrituras, Jesus era da tribo de Judá. E quando foge com seus pais para o Egito ao regressar, eles não voltam para Belém da Judeia, mas ficam em Nazaré. E é lá onde Jesus cresce e vive o seu ministério até a sua morte. Os discípulos, a igreja de Deus era chamada de seita. Meu amado, a igreja de Cristo não estava legalizada. E até porque naquela época, por que eles eram chamados de seita? Porque já havia uma igreja estabelecida, uma igreja que estava unida com o Estado. E esta igreja que estava unida com o Estado, que ao estar unida ela tinha que honrar seus compromissos e tinha que acabar com as sedições, com as chamadas seitas. Por quê? Porque as seitas iriam criar dificuldades no andamento da religião dos fariseus. E o mesmo está se repetindo hoje. Os líderes religiosos estão cegos. Eles estão cegos com a ganância, cegos por causa do dinheiro. Hoje, por causa do dinheiro, o evangelho está sendo vendido. Homens perversos, não comprometidos e não consagrados com o evangelho da verdade. Estão vendendo a palavra, estão vendendo o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam mais o que diz a palavra. Mas confesso-te isto, diz Paulo, que seguindo o caminho a que eles chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Meu amado irmão, Paulo não tinha vergonha de dizer claramente que ele pertencia à seita chamada a seita do caminho, a seita dos nazarenos. Aqueles que criam em Jesus de Nazaré como sendo o Messias ou o Mashiach, como é dito na língua hebraica. Meus queridos irmãos, vemos aqui que existe uma inversão na compreensão da palavra, da pura palavra da verdade. Mas nós não precisamos continuar sendo enganados. Todos aqueles que procurarão mostrar, assim como estou fazendo esta verdade, tal como Paulo foi chamado de sedicioso, homem que vem para trazer confusão, homem que vem para trazer facção. Mas é isto que a palavra de Deus nos mostra. A igreja de Deus nunca foi uma igreja reconhecida pelo Estado. Sempre foi perseguida pelo Estado romano. Mas nós hoje vemos, desde que a igreja se comprometeu, uniu, vendeu o evangelho e unindo-se com o Estado, hoje a igreja não reflete a pura realidade do tempo apostólico. Não vemos homens como os apóstolos capazes de defender a verdade até a morte, de preferência do que vender o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler algumas declarações agora, escritas por uma mulher muito conhecida, chamada Ellen G. White, muito conhecida pelos adventistas do sétimo dia. Ela recebeu cerca de 2.000 visões e grande parte dela foi dedicada à saúde. O que ela tem a dizer com relação a esses aspectos também? Acompanhe comigo. Os que desejam viver a memória e ser instruídos na verdade precisam estudar a história da igreja primitiva durante e imediatamente após o dia de Pentecostes. Estudai atentamente no livro de Atos as experiências de Paulo e dos outros apóstolos, pois o povo de Deus em nosso tempo terá de passar por experiências similares. Para conhecê-lo, Meditações Matinal, de 1965, na página 118 e Eventos Finais, 148. O que é que Ellen White profetiza dos últimos dias da Igreja Adventista do sétimo dia? Procura nos dizer aqui que a Igreja de Deus, o povo de Deus em nosso tempo, terá de passar por experiência similar à que a Igreja Apostólica passou. Mas não é isso que estamos vendo. Hoje vemos os homens comprometendo o Evangelho. Vemos homens comprometendo a verdade. Na verdade, o que Ellen está querendo nos dizer é que chegaria um tempo em que teríamos que sair dos templos, edifícios ou denominações. O que nos diz a palavra de Deus, então?
Eis que naquele tempo procederei contra todos que se afligem, e salvarei a que cocheia, e recolherei a que for expulsa, e lhe darei um louvor e um nome em toda a terra em que foram envergonhados. O Senhor promete juntar o seu remanescente. Muitos, por causa de procurar defender o evangelho puro, aquele que é o fundamento dos apóstolos, estão sendo expulsos de suas igrejas. E o Senhor promete que Ele vai recolher estes. Ele vai fazer deles um povo. Vai fazer deles aquilo que o Senhor realmente quer que eles sejam. Diz-nos a palavra do Eterno. Vamos para mais uma declaração de Ellen G. White. Vi que Deus tem filhos honestos entre os adventistas nominais e nas igrejas caídas. E antes que as pragas sejam derramadas, ministros e povo serão chamados para fora dessas igrejas. E alegremente receberão a verdade. Satanás sabe disto. E antes que do alto clamor do terceiro anjo seja dado, ele provocará um excitamento nesses corpos religiosos, para que aqueles que rejeitaram a verdade possam pensar que Deus está com eles. Percebam o que Ellen White profetizou aqui. Satanás sabe que chegaria um tempo que haveria necessidade de que o povo teria que abandonar o princípio de pertencer, depender do sistema religioso denominacional. E Satanás, sabendo disto, diz aqui a serva Ellen White, Satanás, sabendo disso, antes do alto clamor do terceiro anjo seja dado em todo o mundo, que está sendo dado agora, ele criaria excitamento nesses corpos religiosos para que aqueles que rejeitarem a verdade pensem que Deus está no meio deles. E é isso que está acontecendo hoje. Hoje vemos programas de reavivamento, programas de conferências e mais conferências, vários programas parecendo que Deus está no meio do povo, meus amados. Tudo está acontecendo de acordo com aquilo que está profetizado. Ela continua dizendo: ele, Satanás, espera enganar os honestos e levá-los a pensar que Deus ainda está trabalhando pelas igrejas. Mas a luz brilhará, e todos que são honestos sairão das igrejas caídas e tomarão sua posição com os remanescentes. Primeiros escrito, página 261. A serva de Deus está dizendo que chegaria o tempo em que todos os honestos sairiam das igrejas caídas e tomariam sua posição ao lado de um resto de homens. Quem são esses remanescentes? É um resto de pessoas do qual a sociedade não consideraria. Seriam tidos como seitas, sediciosos. Por quê? Todas as igrejas caíram, meu irmão, meu amado. Eu digo isso hoje não com alegria, mas com tristeza, porque até mesmo a igreja adventista do sétimo dia também está caída. Porque ela está bebendo do vinho da Babilônia, com a doutrina pagã da Trindade, que temos essas pregações ali disponíveis. Ela está embriagada. E a mensagem do segundo anjo deve ser pregada, está sendo pregada com poder, dizendo para o mundo que Babilônia está caída, as igrejas estão caídas. E esta mesma mulher, Ellen G. White, ela afirma no livro O Grande Conflito, de que Babilônia não pode ser aplicada à igreja de Roma, à igreja da Icar, porque ela já tem caído desde século. Mas aplica-se às igrejas protestantes que uma vez foram puras e agora se corromperam. O que vemos hoje? A transgressão do primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, por intermédio da adoração a três deuses, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, leva com que os homens, os evangélicos, os protestantes hoje, estão transgredindo também o segundo mandamento, que proíbe a adoração de imagem ou a colocação de imagem. O Senhor diz: não farás para ti imagem de escultura. A primeira proibição, o Senhor diz: não faça imagem de escultura. O que vemos hoje? Imagem de escultura nas igrejas adventistas do sétimo dia, imagem de escultura nas igrejas evangélicas, e mais imagem de escultura estão sendo colocadas nas igrejas. E o tempo em que Ellen White diz que todos aqueles que forem honestos sairão das igrejas caídas e tomarão sua posição a um pequeno número, o resto de pessoas, de homens sinceros e fiéis, que procurarão seguir a vontade do Eterno e não a vontade dos homens.
Aqui está claramente representado dois grupos distintos, formados a partir de um grupo que outrora foi unidos. Os membros de um desses grupos estão resistindo à vontade de Deus. Eles deixaram o lado dos fiéis e verdadeiros e foram então resistindo às advertências do Espírito de Deus. Review and Herald, volume 5, nas páginas 341. Olha o que Ellen White diz, que estes remanescentes é um grupo de pessoas que a princípio pertenciam ao mesmo grupo, mas que depois foi dividido em dois grupos distintos, formados a partir daquele que era único e unido. Para algumas pessoas dizem que a divisão é obra do diabo. Mas nem sempre, meus amados, a divisão é obra do diabo. Porque nós encontramos muitas experiências nas Sagradas Escrituras de que Deus separava, Deus dividia para conservar o seu povo. E hoje Ele está fazendo isso. Nem toda divisão é satânica e nem toda união é divina. Vemos hoje o mundo se unindo em confederações, o mundo se unindo em ecumenismo, com o propósito de formar uma religião da nova ordem mundial, o reino do anticristo. Isto não é divino, mas sim diabólico e satânico. E esta união das igrejas é baseada na adoração pagã da doutrina da Trindade, em que todos estão se unindo como blocos para a formação da nova ordem mundial. Meus amados, a palavra de Deus nos mostra claramente que o Senhor tem sempre um povo para servi-lo. Notem o que ela diz mais em seu livro Testemunhos para a Igreja, volume 6, na página 61. A verdade presente deve ser a nossa carga. A mensagem do terceiro anjo deve realizar sua obra de separar das igrejas um povo que tomará sua posição sobre a plataforma da verdade eterna. Um povo que tomará sua posição sobre a plataforma da verdade eterna. Não tomarão posições para as denominações, mas na plataforma da verdade, as Sagradas Escrituras, a nossa plataforma da verdade eterna. Este povo que terá a Bíblia, e a Bíblia somente como a regra de fé, este povo que procurará resgatar estas verdades, tal como estamos fazendo agora. E ela termina dizendo: temos uma mensagem probante para dar, e sou instruído a dizer ao povo: uni-vos e uni-vos. Todavia, não nos devemos unir com aqueles que estão desviando da fé, dando ouvidos a espíritos sedutores e doutrinas de demônio. Mensagem escrita, volume 3, nas páginas 412. Ainda que Cristo esteja entre uns poucos humildes, esta é sua igreja, pois somente a presença do Altíssimo, que habita a eternidade, pode constituir uma igreja. Por isso, a palavra de Deus nos diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo no Senhor. É hora de sairmos do sistema religioso. É hora de sairmos dos templos. O povo que não atendeu a voz de Jesus morreram em milhões lá dentro daquele templo. O sangue jorrava como água. E Jesus diz que naqueles dias, ai das mulheres que amamentam, ai das grávidas. E muitas mais sentiram esta dor na sua pele, por não terem escutado as advertências que o Senhor tinha dito, que quando eles vissem Jerusalém sitiada, teriam que sair e ir para os montes. Hoje, a palavra de Deus está sendo atacada de forma indireta, até mesmo por aqueles que dizem ser ministros do Evangelho. Estão traindo o seu mestre. Hoje nós somos chamados de traidor, mas na realidade nós preferimos defender a palavra de Deus. Aquilo que está escrito é o nosso guião. E espero que o eterno Deus possa te abençoar e ajude você a compreender a sua vontade e a sua palavra. Lembre-se, Jesus dizia: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Paulo dizia: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação, primeiro do judeu e depois do grego. Deus o abençoe.